Olá, olá pessoal, boa noite, todo mundo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa live aí para o Ministério Público, mais especificamente para o Ministério Público do Ceará. Vamos estudar aí a Lei Orgânica Nacional, vamos estudar jurisprudências relacionadas ao Ministério Público, jurisprudências agora de 2019, tudo aí mais importante aí para vocês, principalmente relacionado ao Ministério Público. Antes disso, preciso aí da confirmação de vocês, se está tudo ok, o áudio, o vídeo, está escutando normal, está tudo ok para dar continuidade. Eles só me confirmam aí pelo bate-papo, está tudo ok para dar continuidade aqui para nossa aula. Então pronto, tudo ok? Então vamos lá, vamos iniciar essa aula muito importante aí sobre o Ministério Público do Ceará. O edital ainda não foi publicado, mas tudo indica que será a banca CESP. Não é nada oficial também, mas é uma previsão que seja a banca CESP. O estudo para o Ministério Público ele envolve a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público. Então, a Lei Orgânica Nacional, é o que nós vamos estudar hoje, ela traça como se fosse um geral para os Ministérios Públicos dos estados. E aí cada estado tem a sua legislação específica. Então você precisa estudar os dois, precisa conhecer as duas. E jurisprudência é o que está derrubando muitos candidatos em concurso público. Por quê, professor? Porque o texto de lei o concurseiro já sabe. O concurseiro para o Ministério Público, ele já sabe o texto da Constituição. O Ministério Público na Constituição Federal, o concurseiro, ou ele sabe ou ele tem a obrigação de saber. As funções essenciais da justiça no texto da Constituição. Doutrina também. Aí vem a jurisprudência. A jurisprudência 2019, 2018, uma súmula do STJ, tem várias súmulas relacionadas ao Ministério Público, e o aluno não conhece, e é isso daí que pode derrubar ele na prova. Mas vou passar aqui para vocês todas essas informações. Então, bora lá. Começando aqui nossa aula, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Institui a Lei Orgânica Nacional, dispõe normas gerais, como eu tinha falado para vocês. Essa lei estabelece normas gerais para a organização do Ministério Público dos estados e dá outras providências. Então, ela é o geral. Dela, ela vai servir de base para a legislação estadual. É uma lei complementar denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada a quem? Aos procuradores gerais de justiça dos estados. Professor, eu estou com dúvida nessa questão de quem é procurador-geral de justiça, quem é procurador-geral da República. Eu não conheço ainda a estrutura do Ministério Público. Então, recomendo você ir lá no meu canal do YouTube, que possui o meu nome, Prof. Soares, porque lá tem um curso completo e gratuito. Então, se entrar aqui no site, curso completo e gratuito do Ministério Público na Constituição Federal. É a base. Você está iniciando agora o seu estudo, você precisa conhecer, iniciar por aqui, iniciar pelo Ministério Público na Constituição Federal. Então, você pode ir lá no YouTube, Prof. Soares ou Professor Soares, tem vários vídeos lá, e tem um curso completo do Ministério Público na Constituição, gratuito. Você procura lá, aula 1 até a aula 5. Se precisar dos materiais, é só entrar em contato comigo. Pode entrar em contato aqui através do Instagram, @Prof. Soares. Também, se não encontrar, professor, quais são as aulas? Me mande o link. Os materiais também são bem importantes, porque tem algumas questões, tem os mapas mentais, porque você precisa conhecer. Você precisa se situar.
saber o que você vai estudar. E a Constituição é ali a fonte, o início. Então, você precisa entender do que se trata o Ministério Público, porque aí depois que você aprende a Constituição, você passa para a lei orgânica nacional. Depois que você estuda a lei orgânica nacional, você estuda a lei orgânica estadual. E aí você vai aprofundando. Não, professor, eu quero começar do zero. Quero minha aprovação. O que eu preciso fazer? Seguir essa linha. Ministério Público na Constituição Federal, obrigação sua, conhecer. Depois, lei orgânica nacional do Ministério Público. Depois, lei orgânica estadual do Ministério Público. E depois, doutrina e jurisprudência. Mais jurisprudência, porque essa parte não tem muita doutrina. Então, mais estudar a jurisprudência, eu vou passar algumas aqui para vocês na aula de hoje. Se você pular essa linha que eu falei para vocês, vai ficar um pouco complicado compreender. Porque tem alguns termos que são estabelecidos lá na Constituição, que a lei orgânica já chega falando, como aqui, ó, ela já chegou falando do Procurador-Geral de Justiça. Para você entender essa questão do Procurador-Geral de Justiça, tem que estudar lá na Constituição. A lei estadual é mais específica do que essa é geral. Então é melhor você estudar o geral para depois estudar o específico. Então essa é a linha da aprovação aí para vocês. Então vamos lá. Estabelecerá no âmbito de cada uma dessas unidades federativas dos estados normas específicas de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério Público. Então essa lei orgânica nacional, ela serve para os 26 estados da federação. Aí você pergunta, professor, e o Distrito Federal fica onde? O Distrito Federal está aqui, ó. A organização, atribuições e estatuto do Ministério Público, do Distrito Federal e territórios serão objeto da lei orgânica do Ministério Público da União, do MPU. Lá nas aulas do Ministério Público na Constituição Federal, você vai entender o porquê disso. Então, bora lá, bora conhecer a lei orgânica. Nessa parte da lei orgânica, tem alguns assuntos que são um pouco decorebas, necessitam de memorização. Tem competência, tem esses órgãos, e essa parte dos órgãos são muito cobrados em prova, é a parte realmente que as bancas gostam. Você precisa conhecer. Eu criei esses mapas mentais para facilitar o seu entendimento e vou passar algumas dicas também, bisus para vocês. Porque tem os órgãos da administração, tem os órgãos de execução e tem os órgãos auxiliares do Ministério Público. Lá na lei orgânica estadual, pode aparecer um pouco diferente, mas segue essa mesma linha de raciocínio. Órgãos da administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Professor, preciso conhecer? Sim, precisa. E algum deles você ainda precisa saber as competências que está estabelecido lá na lei. Então, bora lá. Mas as questões fixam-se bastante na questão daqui, das pegadinhas. De, por exemplo, o estagiário, no danado do estagiário, ele é classificado como órgão auxiliar do Ministério Público. Aí a banca vai chegar e dizer que o auxiliar é um órgão de execução. Aí você, o estagiário executa. Então, sim, estagiário é órgão de execução. Não, cuidado. Então, vamos lá conhecer esses órgãos. Órgãos da administração do Ministério Público. Quem são? Procuradoria-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público, Corregedoria-Geral do Ministério Público. Esses são classificados como administração superior. Os órgãos da administração são todos esses. Se perguntar administração superior, são esses 4. E ainda são órgãos da administração do Ministério Público, as Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça. Qual o bizu, professor? Você lembra? P3, C3. Tem 3P. Procurador-Geral de Justiça, Procuradoria de Justiça e Promotoria de Justiça. E 3C. Colégio de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria Geral do Ministério Público. Pronto. Agora, os órgãos de execução. Esses aqui são os mais fáceis. Por quê? Observe que aqui eu falei para vocês 3P, né?
Observe que os 3P vêm para cá também. Ó. Aqui fica P3C, órgão de execução. Procurador-Geral de Justiça, Promotor de Justiça e Procurador de Justiça. Então, os 3P daqui de cima também vieram aqui. Ó. Lá tem Procuradoria-Geral de Justiça, Procuradoria de Justiça, Promotoria de Justiça. Aqui só mudou, aqui é o Procurador de Justiça, o Promotor de Justiça e o Procurador de Justiça. Sim, professor, mas o C, quem é esse C? Aqui tem 3C, né? Vem para cá o C superior. Conselho Superior do Ministério Público. Pronto. Já os órgãos auxiliares, você lembra do CCE, CO. Então, são órgãos auxiliares do Ministério Público. Comissão de concurso, órgãos de apoio administrativo, centros de apoio operacional, centros de estudos e aperfeiçoamento funcionais e os estagiários. Então, C, C, E, C, O. São esses aí os órgãos auxiliares do Ministério Público. Outro ponto importante que você precisa conhecer. Aqui também é o que eu falo, a Constituição trouxe a base dessas garantias. O aprofundamento delas está na lei orgânica. Então, quais são as garantias do membro do Ministério Público? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. São essas três garantias dos membros do Ministério Público. A vitaliciedade, o que é isso? Cuidado que vitaliciedade não é o mesmo de estabilidade. E cuidado também que essas garantias são para os membros do Ministério Público. Membro do Ministério Público é o promotor e o procurador. Professor, eu estou estudando no Ministério Público, eu vou ser um membro do Ministério Público? Não. Você vai ser um servidor do Ministério Público. O servidor do Ministério Público é o técnico e o analista. Então, cuidado com isso daí. O servidor ele tem a estabilidade, que ele adquire após 3 anos. O membro ele tem essa vitaliciedade, que ele adquire após 2 anos de efetivo exercício. Do que essa vitaliciedade? Ela determina que não pode perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Lá na estabilidade, não pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo e avaliação de desempenho. Então, a estabilidade pode ser perdida de 3 formas. Já a vitaliciedade só pode ser perdida por uma. Então, a vitaliciedade é melhor, né? Além do tempo, que é menor, 2 anos. Inamovibilidade. Como regra, o membro do Ministério Público não pode ser removido. Isso é a regra. Salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. E a terceira garantia, irredutibilidade de subsídios. O que você precisa entender dessa irredutibilidade? O que é isso aqui, professor? Não pode reduzir o subsídio dele. Ele ganha aquilo ali, pronto, não posso reduzir. Você tem que entender que essa redução não é absoluta. Por quê? Porque pode, por exemplo, ocorrer uma redução através do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, da previdência. Então, existe essa possibilidade aí. Mas, como regra, irredutibilidade de subsídios. Agora, as bancas costumam falar que ela é absoluta. Então, cuidado, não é absoluta essa garantia, não. Então, vamos lá. O membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada e julgada. É o que eu falei para vocês. Até aqui a Constituição informou isso daí. Agora a lei orgânica vem aprofundar um pouco mais. Então, o membro vitalício do Ministério Público somente perderá o cargo por sentença judicial transitada e julgada, proferida em ação civil própria. Cuidado para a banca não trocar aqui e falar ação penal própria. Nos seguintes casos. Aqui você vai lembrar da peia. O cara que vai perder o cargo, ele está na peia, né? Está sofrendo.
Você vai perder o cargo, não está muito bom não. Então ele está na PEA. Por que PEA, professor? Para você lembrar aqui, ó. PEA. Pronto. PEA. Então ele só vai perder por sentença judicial transitada e julgada, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos. Quais são esses casos? Prática de crime incompatível com o exercício do cargo após decisão judicial transitada em julgado. Exercício da advocacia. Olha aí, membro do Ministério Público não pode advogar. Se ele advogar, ele pode perder o cargo dele. Abandono do cargo por prazo superior a 30 dias corridos. Você abandonou o cargo, foi-se embora. Por mais de 30 dias corridos, não apareceu mais. Aí vai perder o cargo, considerado abandono de cargo. Essa ação civil para a decretação da perda do cargo será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local após autorização do Colégio de Procuradores. Você precisa compreender, agora isso aqui é uma explicação que só dá para ser feita no curso completo mesmo. Teremos outras lives aí para o Ministério Público do Ceará, com questões, aprofundando um pouco mais esses conteúdos, porque tem toda uma linha do tempo sobre isso daqui, explicação sobre esses órgãos aqui, o que é esse colégio de procuradores, o que ele faz, qual a competência dele, o conselho superior, o que faz, quem é esses membros aí, tudo bem direitinho. Mas em outras aulas oportunas aí, eu falo com vocês, ou então no curso completo, dá pra gente trabalhar tudo isso daí. A aula de hoje é para passar uma noção para vocês, os tópicos aí avançados, aprofundados, e iniciar a nossa preparação para o Ministério Público do Ceará. Outra coisa importante, promoção. A promoção na lei orgânica do Ministério Público, ela vai ocorrer alternativamente por antiguidade e merecimento. A antiguidade vai apurar-se na entrância. O tempo que você tem na entrância ali, o que tiver maior tempo, vai ser promovido. Já o merecimento, ele é apurado na atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira, com prevalência em critérios de ordem objetiva. Essa promoção é de uma para outra entrância ou categoria, e da entrância ou categoria mais elevada para o cargo de procurador de justiça. Então, você vai sendo promovido de entrância ou de categoria dentro lá do Ministério Público. A promoção por merecimento, essa que merece um maior destaque. É obrigatória a promoção do promotor de justiça que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternada em lista de merecimento. Como assim, professor? Imagina o seguinte, teve uma primeira lista lá para saber quem seria promovido por merecimento. E aí teve o servidor A, o X e o Y. Quem foi promovido foi o Y. Teve uma segunda lista. Olha o A de novo. Teve o A, o B e o C. Quem foi promovido foi o B. Aí teve uma terceira lista. E o A de novo. Teve o A, o D e o E. Opa, obrigado a nomear o A. Por quê? Porque ele está por 3 vezes consecutivas na lista. Então agora eu vou ter que promover ele. Tranquilo, mas vamos imaginar o seguinte. Vou apagar aqui. Imaginar que eu tenho que aqui foi o F. E o R foi promovido. Aí eu tenho uma quarta lista. E eu tenho o A, o F e o D. Tem uma quinta lista. E aqui foi o F foi promovido. Tem o A, o X e o Z. E o X foi promovido. E eu tenho uma sexta lista aqui. Tem o. Deixa eu pegar aqui o. Tem letra demais aí. O M, o N e o O. O O foi promovido. E eu tenho uma sétima lista. Para que isso, professor? Para você entender ali. O A, o N
e o P. Pronto. Quem deve ser promovido agora? Agora quem deve ser promovido é o A novamente. Por quê? Porque ele figurou 5 vezes, ó, de forma alternada na lista de merecimento. Ele está aqui uma vez, não foi promovido. Segunda vez, não foi promovido. Terceira vez, não foi promovido. Quarta vez, não foi promovido. Quinta vez aqui, ele vai ser promovido. Então, figurou por 3 vezes consecutivas, como foi o primeiro exemplo, ou 5 vezes alternada, eu vou ter que promover o promotor de justiça aí. Então, essa promoção por merecimento resultará de 3 nomes, como eu expliquei aqui para vocês, mais votados desde que obtida a maioria dos votos. E pressupõe, o que essa promoção pressupõe? 2 anos de exercício na respectiva entrância ou categoria. É o mínimo que você tem que ter. 2 anos de exercício na respectiva entrância ou categoria. Integrar o promotor de justiça à primeira quinta parte da lista de atividade. Então, você tem que integrar a primeira quinta parte da lista de atividade. Isso também é outro requisito, pressupõe. Eu vou excepcionar esses requisitos aí, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago ou quando o número limitado de membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice. Então, vamos lá. Aqui é uma exceção. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de entrância e entregar ao promotor a primeira quinta parte da lista de atividade. Mas vamos imaginar o seguinte, que não tem, só tem 2 promotores para ser promovido. E os 2 só tem 1 ano. E aí? Nesse caso, entra na exceção aqui, ó, salvo se não houver com tais requisitos, quem aceite o lugar vago, ou quando o número limitado de membros do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice. Tranquilo? Então vamos lá. Qualquer dúvida aí pode enviar pelo bate-papo tranquilamente. Vamos agora para algumas questões de jurisprudência. Passei a noção para vocês da lei orgânica. Agora vamos conhecer a jurisprudência atualizada, agora 2019. Questões que pode com certeza estar na sua prova. Envolve o Ministério Público, são jurisprudências atualizadas, recentes. Olha essa daqui, 5 de fevereiro de 2019. Essa aula, 26 de fevereiro de 2019. Não está nem com um mês o STF teve essa decisão. Então, com certeza, os próximos concursos aí, de Ministério Público, tribunais, da banca CESP, vai cobrar essa jurisprudência aqui. Vamos conhecer. Primeira questão. De acordo com a Constituição Federal e o entendimento dos tribunais superiores, julgo o item abaixo. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Aí você, professor, o que é isso? Vamos analisar. Vamos fazer aqui uma leitura complementar. Lá no artigo 7º da Constituição, ele fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua qualidade de vida, o salário mínimo fixado em lei, e que no final ele fala, ó, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, não posso vincular o salário mínimo, por exemplo, não posso fazer um aluguel vinculado ao salário mínimo. Não posso vincular uma remuneração ao salário mínimo. Por quê, professor? Porque senão, toda vez que aumentar o salário mínimo, eu vou estar aumentando aquilo ali. Se, por exemplo, eu fixar, ó, o aluguel da minha casa é um salário mínimo. Toda vez, todo ano, se for aumentando o salário mínimo, vai aumentar o aluguel. Então, não pode, é vedada a vinculação do salário mínimo. A súmula vinculante 4 também do STF fala, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Aí vamos para a questão. Aí você, professor, então a questão aí está errada, porque ela disse que não há vedação e tem a vedação. Mas a questão está certa. Como assim, professor? Por conta dessa jurisprudência aqui. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que ainda exista reajustes automáticos.
Isso não configura afronta ao artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, nem a súmula vinculante 4 do STF. Professor, me explique. Vou explicar assim. É o seguinte, o piso salarial é o mínimo que a categoria pode receber. Então, aqui existe o piso salarial do enfermeiro, do professor, do médico, do engenheiro. Cada categoria tem o seu piso salarial, determinado como o mínimo que pode receber. Vamos supor que os guardas municipais ainda não possuem piso salarial. E eu vou criar o piso para a guarda municipal. No momento que eu estou criando, eu posso usar como assim referência o salário mínimo. Então vamos supor que o salário mínimo seja R$1.000. Aí eu chego e coloco, olha, o piso salarial será 3 salários mínimos, 3.000, mas só como base, ali, só como referência, só para ter uma noção, para não chegar e dar um número fechado. Não, é 3 salários mínimos, pronto. Mas eu não posso fixar o reajuste a isso. Dizer assim, o piso é 3 salários mínimos vigente. Não. Entenda, foi só o primeiro, foi só como pegar assim, quanto é? A pessoa podia dizer, é 5.000, é 3, é 4, é R$1.000. Eles pegaram assim, não, é 3 salários mínimos, vai ficar fácil o cálculo, só isso. Então, fixou o piso salarial em múltiplo salário mínimo. É 3, salário mínimo 4, mas não pode existir o reajuste automático. Como assim? Se eu falar que é 3 salários mínimos, não, o piso salarial da Guarda Municipal é 3 salários mínimos. Está errado. O piso salarial da Guarda Municipal é R$3.000. Para ocorrer um reajuste, esse reajuste tem que acontecer por lei. Não pode ser um reajuste automático do salário mínimo, não. Por quê, professor? Imagina o seguinte. Se eu fixar que o piso salarial são 3 salários mínimos. Então, nesse ano, o piso é R$3.000. Mas vamos supor que no próximo ano o salário mínimo aumenta para R$1.500. Agora o piso já pula para 4.500. Olha o salto que ele deu, aumentou R$1.500. Então não pode. Isso é vedado. É só o primeiro ali que eu estou estabelecendo, fixando. Primeiro, é 3, salário mínimo, R$3.000. Pronto. Agora os próximos reajustes serão através de lei. Jurisprudência muito boa e recente. Segunda questão. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais. Até aqui, ok, tudo certo. Homogêneos dos consumidores, exceto aqueles decorrentes das prestações de serviço público. E aí, tá certo, tá errado? Para você compreender, tinha que conhecer a súmula do STJ. Vou mostrar ela aqui para vocês. Aí, o Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Então, guarda isso daqui. Bom de prova demais, 2018 também, bem recente. Então, a questão está errada porque ela fala exceto. Então, a banca CESP, ela vai fazer isso daí com vocês. Vai trocar esse texto aí da jurisprudência. Então, bora lá. Terceira questão. É constitucional a remarcação do teste da perda de um ofício de candidata que esteja grávida na época de sua realização, desde que exista previsão expressa em edital do concurso público. Isso aqui também é recente. A remarcação do teste físico para a candidata que estava grávida. Ela fez um concurso da área policial, engravidou e agora tem um teste físico. Ela pode remarcar esse teste físico. Mas aí fala que é desde que existe previsão no edital. E aí, será que esse desde que existe previsão no edital está certo? Não. Olha aqui também recente, do STF, 21 de novembro de 2018. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidato que esteja grávida na época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso. Então, tem previsão no concurso ou não,
Independentemente disso, é constitucional a remarcação do teste de aptidão física da candidata. Então, vocês estão observando aí como essas jurisprudências podem ser cobradas em prova. Então, vamos aqui para a quarta questão. Fala de improbidade administrativa. Outra dica que eu dou para vocês. Você vai fazer um concurso do Ministério Público, seja do MPU, seja do Ministério Público dos Estados, você precisa conhecer a lei de improbidade. Logicamente, se ela estiver no seu edital. E se ela estiver prevista no seu edital, que é a lei 8429 de 1992, lei de improbidade administrativa, com certeza ela será cobrada. Por quê? Porque o Ministério Público está intimamente ligado à improbidade. A ação de improbidade ela só pode ser proposta pela pessoa jurídica interessada e pelo Ministério Público. E outra, o Ministério Público, se não atuar como parte da lei de improbidade, ele obrigatoriamente tem que atuar como fiscal da lei, como custos legis. Então você percebe a importância do Ministério Público. A lei de improbidade todinha, desde o artigo 1º até o final, ela cita por várias vezes, por vários dispositivos do Ministério Público. Então você precisa conhecer a lei de improbidade para o seu concurso. E aqui uma jurisprudência importante sobre a improbidade administrativa. A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só caracteriza ato de improbidade administrativa. E aí, certo ou errado? Eu nomeei, o prefeito nomeou a esposa dele para um cargo de secretário municipal. Por si só, essa nomeação já é improbidade? Não. Está aqui também recente a nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de secretário municipal por se tratar de cargo por natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade. Por quê? A súmula vinculante 13 do STF, ela veda o nepotismo. Só que ela traz uma exceção para os agentes políticos. Então, os agentes políticos, eles possuem essa vedação, ou, aliás, essa exceção. Então, o prefeito ele pode nomear um filho, pode nomear a esposa como secretário, como ministro de Estado, como secretário estadual, pode, desde que não seja uma violação. Ele não esteja querendo violar uma lei. Ou burlar alguma lei, alguma coisa. Por quê? Por exemplo, ele vai nomear a esposa dele para ela ganhar um foro privilegiado. Aí não, nesse caso não pode. Mas vamos supor, a esposa dele é médica e ele vai nomear ela para secretária de saúde. Aí tudo ok. A súmula vinculante trouxe essa exceção para os agentes políticos. Beleza? Então, quinta questão. Se um brasileiro nato que mora nos Estados Unidos e possui o Green Card, ele pode morar e trabalhar livremente nos Estados Unidos. Decidir adquirir a nacionalidade norte-americana, ele irá perder a nacionalidade brasileira, podendo ser extraditado. Que é muito boa, que envolve essa questão da extradição, da nacionalidade. Mas vamos entender. Como regra, a Constituição traz que o brasileiro nato ele não pode ser extraditado. Pronto. O brasileiro nato não será extraditado. Mas, lá no finalzinho do texto constitucional, quando ele fala de nacionalidade, ele fala que vai perder a nacionalidade brasileira aquele que adquirir voluntariamente outra nacionalidade. A Constituição ainda traz umas exceções, aqueles que não irão perder, que é o reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira, e no caso de condição de permanência para exercer direitos civis. Só que se a pessoa adquirir voluntariamente, vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu fui morar na Argentina. E lá na Argentina, o presidente, lá, a lei estrangeira, chegou e disse, olha, Soares, para você ficar aqui na Argentina, você tem que se naturalizar argentino, senão você não vai poder ficar, não. Aí eu vou ter que adquirir a nacionalidade argentina. Eu vou perder a brasileira? Não, não vou. Por quê?
porque eu adquiri a Argentina porque eu fui obrigado, como condição de permanência lá. Agora imagina que eu fui para o Uruguai. Chegando no Uruguai, eu quero dar aula lá. Quero dar aula para concurso no Uruguai. E lá o presidente disse, olha, para você ministrar aula para concurso aqui, você precisa se naturalizar. Você precisa virar um cidadão uruguaio. Nesse caso, eu vou perder a brasileira? Não, não vou. Por quê? Porque foi condição para eu trabalhar, para exercer os direitos civis naquele país. Mas, se, por exemplo, voluntariamente, eu chego lá no Chile, no Paraguai, e digo, eu quero virar um chileno. Eu adquirindo a nacionalidade chilena, eu vou perder a brasileira. Porque eu adquiri outra nacionalidade de forma voluntária. E foi o que aconteceu aqui, ó. Esse brasileiro adquiriu a nacionalidade dos Estados Unidos de forma voluntária. Ele perdeu a brasileira, perdeu. Então ele deixou de ser brasileiro nato. Ele deixando de ser brasileiro nato, ele pode ser extraditado? Pode sim. Então, está correta a questão. Então, o brasileiro nato não pode ser extraditado. Agora, se o nato perder a nacionalidade, aí não é mais nato. Então, aí ele já vai poder ser extraditado. Então, uma leitura complementar aí. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, entorpecente e drogas afins. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquiriu a nacionalidade aqui, ó, voluntariamente, salvo nos casos, como eu falei. Isso aqui é entendimento do STF, tá aí, jurisprudência para vocês, 2017, sempre está sendo colocado em prova essa regrinha aqui. Beleza? Com isso, finalizamos aí a nossa aula para vocês. A introduzir, quem está querendo começar a estudar para o Ministério Público do Ceará, para entender como é que funciona, para conhecer. E muitas vezes você vai fazer um concurso e não conhece como é que vai ser, o que, que vai ser cobrado. Então, essa aula foi justamente para isso, uma aula introdutória, para estar passando para vocês essas informações, essas jurisprudências recentes, essa questão da lei orgânica. Não esquece lá o Ministério Público na Constituição, assiste lá as aulas que tem disponível no YouTube. É a base, você precisa conhecer. Precisar dos materiais, entre em contato aqui comigo, que eu vou enviar para vocês. Beleza? Teremos outras aulas aí do Ministério Público do Ceará. Acompanhe aí pelas redes sociais da Proluno. Segue lá também, @Proluno no Instagram, Facebook. E aí você vai ficar informado das outras aulas que teremos aí para o Ministério Público do Ceará. Um forte abraço a todos, um excelente estudo, que você consiga fazer uma preparação boa, preparação pré-edital e consiga a sua aprovação. Valeu, valeu, forte abraço e bons estudos.